Então, essa questão do autoconhecimento é muito importante. Todo mundo contribuir, a gente cresce como sociedade, como comunidade, todo mundo sai ganhando. Então, é exatamente a prática que vai dar a experiência. Plano de carreira, projeto de vida, até como construir de fato um currículo, mas a mentoria para todo mundo, para mim, para você, qualquer idade. Então é bem especial ver o progresso desses jovens, né? Então a gestão de tempo é um tema que a gente fala bastante também, de gestão de tempo e produtividade. Depois que você venceu, fazer outras pessoas vencerem também. Reverter para a sociedade. A gente fala tanto de planejamento, a gente tem planejamentos de 5, 10 e 20 anos. Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil. Sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Agir Mais, o seu canal de podcast, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Eu sou Paulo de Araújo e nós estamos transmitindo esse episódio de hoje tanto no YouTube quanto nas mídias sociais da Autossuficiência Brasil. Vai lá e nos segue se você ainda não está seguindo as nossas mídias sociais. Esse episódio também estará à disposição em todos os canais de podcast aqui do Brasil. Uma grande alegria nós estarmos aqui hoje. Nós temos uma convidada mais do que especial. Antes, porém, de introduzir a convidada, eu gostaria de apresentar para vocês hoje a Milena. Está aqui conosco. Milena, seja muito bem-vinda. Obrigada, Paulo. Tudo bem, Milena? Tudo certo, tudo Excelente. bem. Hoje, pessoal, nosso episódio vai tratar de mentoria, que é um assunto muito legal, muito importante. Nós temos aqui conosco a Shirley Schneider, que é do Instituto Joule, e eu vou pedir para a Milena. Tudo bem, Shirley? Claro. Seja muito bem-vinda conosco. Vou pedir para a Milena fazer a introdução oficial da Shirley aqui para nós. Claro. A Shirley Schneider, então, ela é formada em Administração de Empresas pela PUC, Rio Grande do Sul. Ela realizou um curso complementar em Empreendedorismo Social pela Laureate Internacional e capacitação pela FIA em Gestão de ONGs. Tem certificado Green Belt como gerente de projetos, é fellow do governo americano no programa Young Leaders of the American Initiative e premiada como Jovem Empreendedora Social 2017 pela International Young Foundation. Com seu marido, Fernando Schneider, fundaram em 2015 o Instituto Joule, que oferece mentoria para jovens em inícios de carreira com ou sem recursos... E sem recursos com profissionais experientes através de mentoria online para desenvolvimento pessoal e profissional. Uma curiosidade sobre a Shirley é que ela é formada em balé clássico e é mãe de 3 crianças lindas. Muito bem, Shirley. Seja bem-vinda aqui entre nós. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Shirley, a gente gostaria muito de entender como é que foi essa história da criação do Instituto Joule, da onde saiu essa ideia, você que era uma bailarina, junto com o Fernando, seu esposo, como é que surgiu essa ideia? Conta para nós. Bom, foi uma ideia, assim, muito baseada na nossa história de vida. Então, eu cresci na Bahia, em várias cidades que tinham situações bem vulneráveis, de pessoas com baixa renda. E meu esposo nasceu no Taboão da Serra, cresceu, perdeu a mãe pequenininho, teve que passar vários perrengues. E ao longo da nossa vida, nós tivemos várias pessoas que nos apoiaram, seja dando uma oportunidade de emprego, indicando um curso, indicando para alguma outra oportunidade. E com essa ideia que a gente pensou, por que não, né, compartilhar isso com outros jovens e pessoas que não têm tantos recursos e que essa ideia ou essa abertura de porta pode causar uma grande revolução na vida dessa pessoa. Isso foi que ano, Shirley, que aconteceu Foi quando vocês fundaram? Foi em 2015, nesse momento a gente estava nos Estados Unidos, no mestrado. Do Fernando ou seu? Do Fernando. Do Fernando. Eu estava como acompanhante, no momento sabático da minha carreira. Ele fez um MBA? Fez um MBA. Tá, lá na BYU? Não, ele fez em Dartmouth, na Universidade de Tuck. Ok, excelente, uma excelente universidade, excelente curso. Aí vocês voltaram para o Brasil já com essa ideia? Não, lá nos Estados Unidos, com essa ideia, como eu estava no momento sabático da minha carreira, e o Fernando estava só estudando na época,
a gente teve mais tempo, digamos assim, só com o filho, e pensamos, por que não o momento de tirar essa ideia do papel? E aí juntamos com um grupo de amigos que também moravam fora do Brasil e tiveram alguns perrengues ao longo da vida. Falamos, vamos fazer algo pela comunidade, pelo pessoal lá no Brasil, né, para essa juventude. E assim surgiu. Um amigo sabia fazer site, outro sabia criar ferramentas do Google. Juntamos a nossa rede e assim criamos Que o legal, site. isso se chama responsabilidade social. É quando você já está numa posição mais privilegiada, com um bom nível educacional, com um bom emprego, com uma boa carreira, é você se importar em fazer algo para o público em geral. Nesse caso, vocês se importaram mais com o público jovem. Por que esse foco no público jovem? Então, nós começamos com o público jovem pensando que, poxa, com o jovem dá para a gente tentar entrar um pouco mais ali na formação, né, no comecinho do engatear da carreira profissional e acadêmica. Mas, no final das contas, a gente acabou ajudando pessoas até de 69 anos. Olha só. Foi um período que o Brasil, não diferente, né, desses últimos anos, estava com uma grande quantidade de pessoas desempregadas, que não estavam nem trabalhando, nem estudando. E aí, quando a gente abriu as inscrições, as pessoas falaram, eu quero, eu preciso, me ajuda. Foi natural e espontânea essa busca do público. Vocês não precisaram fazer publicidade, ir atrás. Quer dizer, havia aí uma demanda reprimida e provavelmente há, porque a importância do mentor, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, é bastante grande. Você já pensou em ter um mentor na sua vida alguma vez, Milena? Nossa, é engraçado quando ela estava contando a história dela ali na Bahia, que ela recebeu essa instrução já de outras pessoas, eu estava pensando sobre isso também. Eu já tive ali, eu nunca tive um mentor formal, como o Instituto ele fornece, mas eu já tive minha irmã, que sempre, ela é mais velha, então ela sempre falou, olha, vai por esse caminho, faz tal coisa, faz esse curso que é bom. Ela sempre me instruiu, eu acho que ela funcionou muito como mentor também, Paulo. Excelente, eu acho que é isso mesmo, né, Shirley? Muitas vezes os mentores na nossa vida são os professores, são os pais, são bons profissionais que nós conhecemos, aqueles que frequentam uma igreja podem ter mentores ali dentro também. Qual que é a importância? O que você vê? Por que é importante um jovem, por exemplo, ter alguém como mentor? Tá. Então, a gente foca bastante em jovem hoje no Instituto Jauli, mas a mentoria para todo mundo, para mim, para você, qualquer idade. Por quê? Né? E aí, vamos começar pelo jovem. O jovem, ele não tem, às vezes, uma visão ampla da onde ele pode chegar. E quais ferramentas e qual rede de contato ele pode ter acesso. Então, o mentor vem, a mentora, né? Com uma experiência já, uma vida, experiência de bagagem de vida. Sim. E conta um pouquinho, olha, eu falhei, eu acertei, eu fui por esse caminho, eu achei que era assim, mas depois eu vi que a outra possibilidade também era boa. E aí abre essa visão desse jovem. Mas além de abrir essa visão, serve como inspiração e começa a mostrar ferramentas para ele se preparar. Então não vai surgir oportunidade assim do nada. Do nada. Né? Alguém com experiência. Como que você definiria um mentor? O que significa? O que é um mentor? Aquelas pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, nos assistindo hoje, que não sabem o que significa a palavra mentor. Bom, o mentor é uma pessoa que já teve uma experiência, seja profissional, acadêmica, pessoal, experiência de vida, uma bagagem, e que através dessa experiência ele consegue ou ela consegue entender quais foram os pontos chaves que levaram a ter algumas conquistas. Então, se eu já estou, por exemplo, precisa ter um nível específico para ser um mentor? Não. Se você já entrou na faculdade, você já está trabalhando aqui, por exemplo, a Milena, né, que é design gráfico, ela tem uma bagagem para compartilhar com aquele jovem que nem sabe qual curso vai fazer, ou nem sabe o que é um Enem, né, você entrou na faculdade. Então, o que você já vivenciou, você pode compartilhar com essas pessoas que não têm, né? É compartilhar a sua experiência e o seu conhecimento com alguém que não tem. Basicamente, esse é o papel do mentor. Só que também existe a mentoria reversa, porque o jovem ele traz uma visão diferente da nossa. Quando eu fiz estágio diferente da jovem de hoje, que está fazendo estágio hoje. Certamente. Né? As dificuldades, toda a questão de
mudança mesmo, da inovação, da tecnologia. Então, o jovem ele já traz uma visão diferente. Por isso que a mentoria, o mentor que está compartilhando, ele também ganha muito nesse processo. Sem dúvida nenhuma. Não só o mentorado, mas o mentor também ganha nesse processo. Shirley, de onde saiu essa ideia do Instituto Joule, o nome? Eu lembro da palavra Joule lá do ensino médio, na física, né? Que a gente aprende sobre Joule, uma Então, potência. agora você matou a charada, porque foi uma longa discussão para chegar nesse nome. E quando a gente pensou, né, os mais nerds do grupo de amigos pensaram, poxa, Joule energia, trabalho, então a gente vai ser energia que vai impulsionar o jovem, a pessoa a conseguir inclusão produtiva, trabalho, estudo e mudar a vida deles através disso. Que legal, isso foi lá em 2015, o nome pegou e está aí até hoje, Instituto Joule. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre detalhes, vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, para entenderem que tem interesse na mentoria. Daqui a pouquinho a Shirley vai dar dicas aí sobre como vocês podem se inscrever no Instituto Joule, tá? E Shirley, voltando um pouquinho para a sua carreira, a sua formação, qual que é, como é que foi? Então, como muitos jovens, eu estive muito indecisa sobre o que eu queria fazer. Eu gostava de dançar. E aí meu pai falou, olha, eu não vou te bancar por um tempo. Então, ou você consegue ser uma top bailarina profissional, isso vai ser um caminho longo, ou você tem que, ao longo do caminho, fazer um plano para conseguir uma renda. E aí eu fiquei, bom, biomedicina, nutrição... Fui para o curso dos indecisos, administração, mas eu gostava de falar inglês. Isso você tinha quantos anos, mais ou menos? Tinha 19. 19. Mas eu gostava de falar inglês, então eu falei, bom, administração com ênfase em comércio internacional, que eu vou falar inglês, claro, né? E foi assim que eu fui para PUC, né, no Rio Grande do Sul, morava na Bahia, mas eu mudei para o Rio Grande do Sul, que eu nasci no Rio Grande do Sul. E aí morei num pensionato de freiras. Foi um período de bastante experiência de resiliência. Sim, ralou bastante. E acabei fazendo administração e me achando nesse curso, principalmente depois na área mais internacional. Então, trabalhei com exportação, com importação. Tá, você já entrou no mercado de trabalho logo depois da sua formação ou antes? Como é que foi? Não, assim, comecei o primeiro semestre, antes de começar mesmo as aulas, eu já estava fazendo estágio em comércio exterior. E nessa jornada sua de escola, trabalho, que muitas vezes não é fácil, mas eu sempre digo para os jovens que eles precisam entender que a época para fazer isso é enquanto são jovens mesmo, né? Tem mais energia, tem mais saúde, tem mais disposição e tem que pagar o preço, porque é o preço do sucesso, né? O estudar, a boa educação, a qualificação e o mercado de trabalho, entrar no mercado de trabalho. Nos conte um pouco sobre quem foi seus mentores. Eu tenho certeza que você teve algum mentor, mesmo que na época você não se referia a essas pessoas formalmente como mentores, mas alguém que serviu como referência na sua vida aí durante essa jornada. Legal. E aí uma coisa que a Milena falou, que é importante, que esse título de mentor, a gente consegue depois entender que um professor, um colega, uma amiga, acabou sendo esse papel de mentor, compartilhando uma experiência, uma dica, enfim. Mas uma pessoa específica que me ajudou muito foi num dos primeiros estágios que eu tive. Na primeira semana do estágio, essa pessoa sentou comigo e falou, olha, eu sou seu padrinho de estágio, né? Você está começando aqui na área de comércio exterior, mas eu quero montar um plano de carreira com você. Até onde você quer chegar aqui na empresa? Você quer virar uma VP, uma CEO, uma diretora? Uma empresa multinacional. E eu falei, eu não sei nem que roupa eu vou vestir, né? Estou começando aqui e você já está me perguntando o que eu quero ser? Exatamente. Mas aí eu sentei com ele, ele montou um plano comigo. Você pode chegar lá sim. Vamos fazer esses degraus que vão te ajudar a chegar lá. Então, degraus. Então, você fala com o CEO, o diretor de marketing, você fala com de planning, você fala com o de supply chain. Qual que era a função dessa pessoa lá na empresa? Ele era supervisor. Que legal. Quer dizer, fez toda a diferença na sua vida. Fez muita diferença na minha carreira, principalmente. Então, porque desde que eu conversei com ele até eu sair dessa empresa, eu já estava num nível de consultoria, assim, consultora, num time global, e eu era supervisora do time na América Latina. Essa era uma multinacional?
uma Você multinacional. ficou lá quanto tempo? Fiquei 5 anos. 5 anos. Foi a sua primeira experiência profissional aí. E você se formou e continuou lá ou não? Eu me formei e continuei lá. Essa não foi a primeira, foi a terceira, na Tá. verdade. Né? E eu comecei lá como estágio, depois mudei de área, e depois eu fui efetivar, fui crescendo e crescendo dentro da própria empresa. Aí eu parei a minha carreira para acompanhar o sonho do meu esposo, que era o mestrado. Tá certíssimo. Milena, você também, você é muito jovem, acabou de começar a sua carreira profissional. Como é que foi a busca do seu primeiro emprego, logo depois da sua formação? E você teve alguém, além da sua irmã, que você já comentou, que fez a diferença como um mentor para você em termos de carreira profissional? Sim, eu tive, assim que eu retornei de um projeto voluntário que eu fiz também, durante 1 ano e meio, eu estava um pouco perdida também, nossa, para onde eu vou, o que que eu faço agora? E um líder da minha igreja, ele me ajudou muito ao que fazer, né, os próximos passos. Eu lembro que eu comecei no LinkedIn e todos os empregos que eu consegui até hoje foi graças ao LinkedIn. Então é uma rede que eu sempre recomendo e ele me ajudou, deu dicas lá, até me fez uma recomendação minha no LinkedIn. Então foi muito legal essa mentoria que ele deu para mim sobre o LinkedIn. Depois eu comecei meu estágio, entrei na faculdade e aí foi seguindo, né, os caminhos até onde eu estou hoje. Excelente, é muito legal encontrar pessoas que fazem a diferença na sua vida. Eu certamente tive muitas pessoas que fizeram diferença na minha vida, tanto educacional quanto profissional. E o sentimento que aflora sobre isso é gratidão, né? Porque quando a gente olha para trás, eu tenho um sentimento de gratidão muito grande por aqueles que fizeram a diferença, que pararam em algum ponto, ou para me corrigir, ou para dar uma dica, ou para dar instruções ou informações que de outra forma eu não teria acesso e que acabam fazendo diferença na vida. Bom, vamos falar um pouquinho, Shirley, do Instituto Joule mesmo. Ele está, como você falou, constituído desde 2015. Fala pra gente você tem ideia do número de pessoas que já passaram pelo Instituto? Fala um pouquinho sobre o Instituto em si. Tá, legal. Já passaram mais de 6.000 pessoas com mentorias individuais. Então, a gente conseguiu atender mais de 6.000 pessoas individualmente Uau, com mentores em 21 países. uau. Então, esses mentores chegaram através ou de indicação da minha rede. Os primeiros foram eu e um grupo de amigos, né? Uhum. E aí depois os outros foram conhecendo através do LinkedIn, que é uma ferramenta incrível. Quem não acessa hoje precisa conhecer, porque é um networking formidável, né? Uhum. E hoje a gente tem uma meta esse ano de atingir mais de 4.000 jovens. Só esse ano. Só esse ano. Vocês já fizeram 6.000 e só esse ano querem atingir 4.000. 4.000. Então vamos aproveitar essa deixa aí. Muitos jovens nos assistem, nos escutam. Se temos, e como você já falou, não só jovens, podem ser adultos, não tem limite de idade aí. Se alguém estiver interessado na mentoria do Instituto Joule, o que precisa fazer? Se inscrever pelo site. Então, www.institutojaule.org. institutojaule.org. Isso. institutojaule.org. Pessoal, memoriza aí, escreve aí, tá? institutojaule.org. Vocês têm redes sociais também ou não? Sim, em todas as redes pode encontrar através do Instituto Joule. Instituto Joule. LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook. Excelente. E aí eu imagino que tem um processo de inscrição, que deve ser algo simples. Imagino que completamente gratuito. É isso mesmo? Sim, 100%. Isso é importante, né, pessoal? É completamente gratuito. A pessoa vai lá, se inscreve, fala um pouquinho dela, talvez. Como é que é esse processo de inscrição? É bem tranquilo, é um formulário em que a pessoa vai contar um pouquinho da história dela, trajetória até aqui, né? Aham. A renda familiar também, que a gente foca bastante em pessoas de baixa renda ou em Ok. situação de vulnerabilidade socioeconômica. Uhum. E um pouco do que ela pensa do futuro dela. Tá. É um processo seletivo, ou seja, você vai aceitar alguns e não aceitar outros? Sim, é um Tá. processo seletivo porque a gente quer chegar nas pessoas mais necessitadas. Tá. Porém, quem a gente não seleciona, a gente indica para outros canais, outros parceiros, outras ONGs, Ok, fundações. legal. E aí a pessoa que é selecionada, como que começa esse processo de mentoria? Como é que você vai designar um mentor para ela?
É um processo bem interessante. Primeiro, ela é convidada para um onboarding nosso, que ela vai entender o que que é uma mentoria, o que esperar da mentoria, o que que não é mentoria, como se portar numa conversa, como ela consegue pegar, se beneficiar ao máximo desse programa, do processo. E aí nós vamos apresentar vários programas que a gente tem ao longo do ano. Né? Tem o Jauli Conecta e vários projetos com empresas. E aí a gente vai apresentar e depois ela é convidada, de acordo com o perfil dela, para algum desses programas ou projetos. E aí a gente faz a combinação. Bom, o Paulo é uma pessoa da área comercial, ou uma pessoa que quer se desenvolver nessa área comercial, e tem lá a Milena, que é uma mentora dessa área comercial. Aí a gente faz um match pela área e também pelos interesses. Então, Legal. o Paulo surfa e a Milena também dá aulas de surf, enfim. Então a gente Você às tenta vezes, combinar as habilidades e interesses. habilidades, interesses, às vezes a região que a pessoa está, tem um sonho de estudar na França. Aí tem um mentor que está na França e já fez mestrado, etc e tal, doutorado. Aí a gente faz essa combinação. O máximo, esse é um ponto-chave da mentoria também do Jauli. É fazer esse casamento, né? É esse casamento. Porque às vezes não dá match ali. Não dá match. Imagina, é um encontro às escuras, né? É virtual, eu nunca vi a Milena, o Paulo nunca encontrou a Milena. Então, como que a gente vai entender que vai dar certo? É uma coisa pessoal, né? Claro. Muito individual. Claro. É um a um. Tá, aí começa o processo. Geralmente esse processo de mentoria vai tomar quanto tempo? Geralmente são 8 semanas. Tá. Então, Um a gente encontro semanal. Semanal ou quinzenal. Ok. Sempre online. Sempre online. De quanto tempo cada encontro? Então, geralmente vai de 1h, 1h40 até 2 horas, dependendo da dupla, né? E aí eles vão falar desde plano de carreira, projeto de vida, até como construir de fato um currículo. Então tem uma parte bem prática. Que é currículo, LinkedIn, networking, entrevista de emprego, preparação para dinâmicas de grupo. E tem uma parte que é mais soft skills, então fala de inteligência emocional, de resiliência, de escutativa, de comunicação. A parte comportamental mesmo, Comportamental. que é uma necessidade imensa hoje em dia, especialmente para os mais jovens, né? Sim. A gente sempre gosta de lembrar aquele ditado que diz que a maioria das empresas contratam pelas habilidades técnicas, mas demitem pelas dificuldades comportamentais. Exatamente. Então, para permanecer no mercado de trabalho, você precisa ter as soft skills, que são as habilidades comportamentais, né? Muito legal. Então, são 8 encontros, geralmente online, até 2 horas de duração, individualmente. Individualmente. Não é em grupo. Não. Exceto alguns programas que a gente faz em grupo. Tá. Mas são específicos com algum projeto especial, como, por exemplo, tem um programa agora que a gente está rodando esse mês, que é de tecnologia para mulheres. It's for Her. Então, são grupos ali que vão participar de um hackathon, tem que construir um dashboard, vão ter detalhes mais sobre Data Analytics, além dos soft skills. Então, é diferente. Mas, em geral, são encontros individuais. Que legal. E você já falou de alguns critérios, especialmente sobre a condição social, econômico-social do indivíduo, que vocês focam mais naquelas populações mais vulneráveis, dá para se entender isso perfeitamente. E em termos de escolaridade, o jovem, para entrar, ele precisa ter terminado o ensino médio ou não necessariamente? Não necessariamente. Então, a gente atende desde jovens do ensino médio, universitários... Tá. E vestibulandos, e às vezes até formados, mas que não conseguem ingressar no mercado. Entendi. E imagino que vocês têm uma metodologia para que os mentores mais ou menos sigam a mesma linha. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, eu quero ser mentor de algum jovem, mas eu nem sei por onde começar. Então, a gente tem todo um treinamento para capacitar essa pessoa, até com relação à vulnerabilidade, diversidade e inclusão, e abrir um pouquinho a visão dela, né? Com relação também aos conteúdos, do que falar na mentoria. Então, como abordar, como quebrar o gelo com o jovem. Então, a gente traz todo esse treinamento, capacitação e também e-books. Então, tem uma trilha da mentoria já formatada.
Você tem um conteúdo lá que vai Conteúdo. ser utilizado por esse pessoal. De novo, tudo gratuitamente para quem 100% utiliza. gratuito. Uhum. E os Fantástico. mentores eu imagino que sejam voluntários. Todos voluntários também. Ficou com vontade de ser uma mentora por um acaso, Milena? Eu fiquei, ainda mais que ela falou que combina, né, os match, achei muito legal. Eu até tenho uma pergunta, Paulo. Sim. Se tem algum que você gosta mais, por exemplo, a parte de networking ou a parte de LinkedIn, na mentoria do Ah. quadro. Eu gosto muito da primeira parte que a gente chama de descobrindo o meu propósito. Que aí ele vai fazer uma análise SWOT, vai entender quem é que ele é e vai pedir para as pessoas ao redor dele alguns feedbacks para ele entender, poxa, assim eu sou, essas são minhas fortalezas, essas são as minhas fraquezas e onde que dá para eu melhorar, combinado com o que eu gosto. Então essa questão do autoconhecimento é Legal. muito importante. Muito legal. Nós estamos falando aqui então de mentores e mentorados. Se alguém, você já deu as dicas aqui, se alguém do nosso público quer ser mentorado, é só entrar lá na página do Instituto Joule. E se alguém quer ser um mentor, o que precisa fazer? A mesma coisa? Mesma coisa. Vai ter lá uma opção, quero ser mentor, e vocês vão fazer um contato, vão entender o perfil da pessoa. Isso, a gente faz uma pré-seleção também para entender se está de acordo com os nossos valores, está Claro. alinhado com os nossos objetivos. Uhum. E aí convidamos para um treinamento. Tá, hoje vocês têm quantos mentores? Olha, já ultrapassamos a marca de 3.000 mentores. Uau, e você falou de vários países. Vários, até Arábia Saudita. Caramba. Que legal. Legal. Todos falam português, alguns falam espanhol, são estrangeiros, mas são poucos. Muito legal essa experiência internacional, um jovenzinho, por exemplo, de uma comunidade ser mentorado por alguém de outro país com uma visão de mundo completamente diferente, experiências diferentes, né? E de Isso é- graça. E de graça. É, Isso de é graça. extremamente enriquecedor para aqueles que têm o desejo. Agora, muita gente quer sair da situação que está, mas nem sempre está disposto a pagar o preço. Por exemplo, passar por um processo desse, de ter um mentor, de alguém que vai sentar e te dar dicas, e você anotar essas dicas, e você se esforçar para colocar em prática. O nosso canal aqui, como você observou, chama-se Pode Agir Mais. Legal. O nosso foco é na ação. Que dica que você dá para, de fato, esse processo de mentoria fazer a diferença na vida daquele que está passando pela mentoria? Muito bom. Então, é exatamente a prática que vai dar a experiência. Aham. Né? Então, o mentor vai chegar lá e vai conversar sobre o propósito, vai trazer a experiência dele, vai falar por que é importante montar um plano de carreira e o jovem tem que colocar em prática. Então, começar a planejar um pouquinho, conversar com outras pessoas, colocar no papel, de fato, uma planilha que seja quem eu sou, onde eu quero chegar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos ou até ano que vem. E aí mapear aquilo ali sobre educação, sobre emprego, então colocar várias metas ali para começar de fato mover. O mentor não vai fazer por ele, né? O mentor vai lá, tem um período, conversa, compartilha experiência, faz conexões, muitas vezes até com empresas. E aí ele vai ter que se dar bem na entrevista, né? Então ele vai ter que se preparar para isso, ou ela. Então essa parte de agir bem alinhado com o que a gente acredita para fazer a mentoria funcionar de fato. Agir ação, né? Essa é a coisa mais importante para você mudar o seu status, seja onde você estiver. Se ficar lá no sofá esperando, as coisas não cairão do céu, não é, Shirley? Shirley, eu imagino que com 6.000 pessoas que já passaram por esse processo, você pessoalmente já fez mentoria de algumas dessas Já. pessoas? Gosta? Adoro. Nos conte algumas experiências. Talvez você não precisa dar detalhe, nome, etc e tal, mas algumas histórias que você viu de fato a pessoa mudar de vida. Tá. Então tem uma história que uma pupila que eu gosto muito, vou falar o nome dela porque ela super autoriza, nossa parceira, é a Malu. É uma jovem de Carapicuíba. Ok. Essa jovem veio numa comunidade bem precária. Qual idade é a Malu? Ela tinha 15 anos na época da mentoria, que Olha ela só. conheceu a mentoria.
E ela conheceu, na verdade, nós nos conhecemos e ela conheceu o Instituto Joule através da aula de inglês que acontecia numa comunidade próxima onde ela vivia, com inglês, com americanos, né? E ela ficou Você está sabendo falando do English Connect? Não é esse, Tá. mas é parecido. E ela ficou sabendo do Joule e falou assim, vou me inscrever, porque nem sei o que é mentoria, tutoria, reforço escolar, mas eu preciso. Se inscreveu, foi conectada com um mentor nosso, que estava em Harvard no momento. Uau! E teve essa possibilidade de conversar sobre carreira, sobre futuro. E ela falou pro mentor, olha, eu quero um dia me tornar uma movie maker, fazer filmes, como a gente está aqui no estúdio, né, gravar. Ele falou, é possível, mas você vai precisar ter recursos, comprar uma câmera, ou ter experiência com isso, né? O que você pode fazer agora? Então, ela começou a mapear. Bom, se eu fizer um bico aqui ou ali, com uma câmera emprestada, eu começo a ter algum recurso para futuramente comprar minha câmera e para entrar na faculdade. Resultado, hoje a Malu, ela já fez um curso no Google, junto com o Instituto Joule também, e o apoio desse mentor, e ela conseguiu um primeiro emprego, né, como menor aprendiz, numa grande agência de publicidade. Uau, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Ela foi promovida, entrou na faculdade, conseguiu bolsa, se tornou embaixadora de uma ONG internacional. Uau! Já comprou a câmera dela e hoje ela está crescendo e recentemente me pediu para recomendá-la no LinkedIn, porque ela quer continuar crescendo. E a renda dela ajuda a família dela. Excelente. Então, Que história, que sentimento você tem quando você olha para trás e vê essa história da Malu? É uma gratidão gigantesca, né? E ver, assim, o sucesso dos jovens que a gente ajuda, como também de quem nos ajudou. Quando eu falo com meus mentores, ainda falo com eles, né? Eu falo, pô, você lembra daquele dia? Eles se lembram. Não. Para eles foi algo tão comum, às vezes, né? Pra gente é algo tão comum. Especial, Que a gente fala, às vezes, e aquilo que a gente falou marcou aquela pessoa. Então, é bem especial ver o progresso desses jovens. E, às vezes, não tão jovens. Tinha um outro jovem no interior da Bahia que ele conversou com uma mentora e a mentora falou, nesse processo de falar de currículo, LinkedIn, ele falou assim, olha, eu tenho um galinheiro aqui na minha casa que eu queria começar a fazer uma granja e ter um dinheiro com isso, além de estudar direito. Ela falou, olha, eu tenho uma conexão para fazer com você. Uma pessoa que conheço aí na região, que trabalha com crédito, e ela pode te dar dicas de como empreender. No final da mentoria, ele já tinha montado a granjinha dele, estruturado, planejado, colocado no papel, com orçamento, projeto. E ele fez um vídeo mostrando, olha, pessoal, montei meu galinheiro, já estou fazendo lucro com isso e pretendo crescer. Então, hoje ele já se formou em Direito, passou na OAB, a granja dele continua. E é um maior orgulho, né, que a gente vê. Muito legal isso, essa conexão que você falou, né? De alguém que tem a informação e de alguém que precisa da informação. De alguém que sabe motivar com alguém que precisa ser motivado. De alguém que conhece o caminho porque já trilhou aquele caminho com alguém que está precisando iniciar aquela trilha. E esse é o papel do mentor mesmo, né? E do mentorado. É muito, muito legal. Parabéns por esse trabalho que vocês fazem. Agora, a pergunta aqui que muita gente está pensando, né? Vocês precisam de alguns recursos financeiros para tocar esse projeto adiante. Se ninguém paga, que é completamente gratuito, de onde vêm os fundos? Como que vocês têm parcerias com empresas? Como é que funciona isso? Ótima pergunta. Nós também nos fizemos essa pergunta, porque a gente bancava os sites, tudo do bolso, né? E o tempo de trabalho de cada um, voluntariado, mas é um tempo de horas de trabalho, né? E aí começamos a estudar o mercado de fundações, ONGs, OCIPs, OSCs no Brasil e no mundo, para entender como que essas OSCs, organizações da sociedade civil, se mantêm. Exato. Né? Então, a gente começou a pensar, poxa, tem parcerias com o governo, tem patrocínios, tem doações, tem incentivos fiscais e tem também prestação de serviço, que é a nossa praia porque a gente veio de empresa. Então, vamos ir por montar um modelo de negócios de
começar a contatar as empresas, montar um projetinho Uhum. de responsabilidade social corporativa e falar, empresas, nós fazemos isso. Podemos fazer para vocês? Tem um valor simbólico que vai ser revertido em nossos programas aqui. Como associação, a gente não tem fins lucrativos, né? Certo. E aí começamos com o primeiro projetinho aqui, com a empresa que eu trabalhei e outras indicações de mentores, e hoje a gente já fez mais de 50 projetos com grandes instituições e Isso tornou o Instituto Joule autossuficiente? sim, hoje Excelente. sim. E esse ano a gente está começando num outro nível, já tem um clube do Joule de benefícios para os jovens. Então, o Vale Cultura, educação, que a gente tinha jovens que, poxa, fiz a mentoria, foi incrível, passei na faculdade, não tenho como me bancar. Uhum. Então, o Joule vai te ajudar. Tá, uma pergunta importante aí, essa conexão com o mercado de trabalho. Os jovens que passam pelo processo de mentoria com vocês tentam fazer essa conexão dele diretamente com o mercado de trabalho? Como é que é? Sim. Algumas empresas, inclusive, elas abrem algumas vagas específicas para os jovens que fazem essa mentoria do Joule com a Olha que empresa. legal. Então, ao final do programa, a gente já tem ali indicação direta para RH Uhum. dos jovens que se destacaram, enfim, para Quais são as conseguir. áreas mais comuns aí para fazer essa recolocação no mercado de trabalho? Tecnologia ou não tem uma área específica ou qualquer área? Então, depende exatamente da empresa e do parceiro. Né? Aham. Então, por exemplo, um parceiro de celulose. Então, a área agrária, de engenharia ambiental. Uhum. Mas a administração é um curso muito vasto, é. né? Então, você pode fazer RH, pode ir para tecnologia da informação dentro da própria administração. E é um dos cursos que a gente consegue ajudar, impulsionar. E tecnologia, obviamente, está bem necessitada, né? Então, às vezes o jovem não precisa ter a formação, mas o tecnólogo ou faz um curso de Python ou Java e ele já Uhum. consegue fazer um freela, já consegue fazer um temporário e já começa a gerar uma renda, né? Sem Para ele dúvida. conseguir E pagar chama a a atenção faculdade. das empresas, isso Chama. tudo, né? Esse conhecimento. Uhum. E vocês têm essas parcerias com grandes empresas. Sim. Pessoal, muito legal. A gente está tendo essa conversa, essa super conversa aqui com a Shirley Schneider, do Instituto Joule de Mentoria. E o nosso convite para todos vocês é agir, ação. Se você gostaria de passar por esse processo de mentoria, faça a sua inscrição no site institutojoule.org. institutojoule.org, e lá você vai fazer a sua inscrição, e se você passar no processo, você vai ser avisado e então entrar nesse programa de mentoria com 8 encontros que poderão virtualmente mudar a sua vida, a sua carreira, a sua maneira de pensar, porque nem sempre as coisas são como nós estamos acostumados a ver. Muitas vezes, a beleza desse processo de mentoria é alguém nos ajudar a ver as coisas de maneira diferente. Porque às vezes a gente vem de uma sociedade, de uma comunidade, de uma família, que muitas vezes coloca limites na maneira que nós temos de pensar, na maneira que nós temos de sonhar. E muita gente, infelizmente, não acredita no próprio potencial. E você sentar com alguém, ou mesmo que seja virtualmente, e essa pessoa despertar em você o desejo de ir além daquilo que você sempre imaginou, eu acho isso extraordinário. Na verdade, é um milagre de transformação do indivíduo, né? O que você acha sobre isso, Milena? É possível transformar-se? Incrível, com certeza. É possível agir mais, fazer mais e mudar, transformar mesmo. Eu acho que todo mundo tem que sonhar, né? Sonhar, Você exatamente. sonha, Milena? Com certeza. E quais são os seus sonhos em relação ao Instituto Joule, Shirley, agora? Que já cresceram tanto e tudo mais, mas tem mais ainda que vocês gostariam de alcançar? Tem, a gente fala tanto de planejamento, a gente tem planejamentos de 5, 10 e 20 anos. Olha só. Que legal. Então, nosso sonho é, de fato, ser uma referência no Brasil em termos de inclusão produtiva. Ajudar, fazer essas pontes e conexões entre pessoas para que esses jovens possam, de fato, se preparar, se qualificar e estar produtivamente no mercado e não vulneravelmente indo em caminhos, né, ruins, criminalidade, etc e tal.
Que Então, tem muita oportunidade nesse campo, infelizmente, aqui no Brasil. Tem por conta de questões históricas, Exato. enfim, de estrutura familiar, aí vem várias Razões, né? vários motivos. Então a gente quer crescer, quer ter uma sede, quer conectar o Jaule com a escola. Então a mentoria ser parte do programa escolar. Isso seria excepcional, hein? Excepcional, porque a gente começa lá pequenininho, né? Exato. Não tão pequenininho, mas né, naquela fase de se entender como pessoa. Descobrir né? os potenciais e pensar em carreira e tudo mais. Muitas vezes falta isso no ensino público aqui no Brasil, você não acha? Falta. O pessoal sempre fala, olha, algumas matérias que deveriam ter no currículo educacional, né? Por exemplo, gerenciamento financeiro. Isso. Não se fala sobre isso nas escolas públicas muitas vezes. Planejamento de carreira profissional. Não se fala sobre isso também. O menino e a menina vão lá, aprendem muito coisas estruturantes, importantes, matemática, português, etc. e tal, mas muitas vezes sai da escola, termina o ensino médio, e às vezes até a faculdade, com a parte teórica, mas faltando essa parte prática que vai ensinar a pessoa, de fato, dar os seus primeiros passos. É nesse sentido, mais ou menos, que vocês enxergam? Sim, com certeza, nesse sentido. Tanto é que a gente também tem educação financeira, né? Porque eu tô fazendo dinheiro, mas eu pego lá meu dinheiro e gasto todo num celular de uma marca específica. E o resto? E como que você vai fazer aquele curso de inglês? Não Aquele entende curso os de princípios programação? básicos de gerenciamento de recursos. De guardar, de ter para emergências, né? Exato. O que são juros. Muitas Isso. vezes as pessoas não entendem, só entendem que se aquele valor da parcela cabe no orçamento mensal, mas esquece de botar os juros ali e ver o que você poderia, se tivesse comprado à vista, você poderia comprar 2 ou 3 dos aparelhos quando você comprou no crédito, né? Exatamente. Inteligência mesmo financeira, né? Eu tô tendo um pouquinho mais de recursos, como você investe ali timidamente, como que você guarda para emergência ou você pensa em, de repente, fazer render esse valor. Então, é importante. Milena, você tem mais alguma pergunta? Nós já estamos chegando no final do nosso episódio do Pode Agir Mais, aqui com a Shirley Schneider, do Instituto Jaule. Vamos ver se você gostaria de fazer alguma pergunta para ela. Sim, eu tenho. A gente leu no começo que você tinha 3 filhos, né? E com Uhum. certeza já tem grande admiração, uma mulher incrível aí com construir o Instituto Jaule. Mas como você administra tudo isso, né? 3 filhos, gosta de balé e estudo e mentoria, como é para você administrar? É bem difícil, mas não é impossível, né? Então, a gestão de tempo é um tema que a gente fala bastante também, de gestão de tempo e produtividade. Priorização. Então, na semana, o que é mais importante? Planejamento é essencial, assim, eu consigo sentar na semana e entender o que eu tenho que conquistar essa semana, quais são minhas metas e colocar ali no papel. Nem sempre sai como planejado, né? E não dá para tentar equilibrar todos os pratinhos. Uma semana você vai ficar doente, ou o marido vai ficar doente, ou um filho vai ficar doente. E aí não dá para concluir aquele planejamento. Mas eu acho que planejar é bem importante para conseguir saber priorizar também o que é mais importante do que é importante, e fazer acontecer essa semana sem culpa, sem estresse, sem burnout, sem uma série de situações que podem gerar, né, quando a gente tem muitas responsabilidades. Sem dúvida nenhuma. Shirley, muitíssimo obrigado. Nós vamos terminar com uma última pergunta que, de modo geral, a gente faz para os nossos convidados aqui nos episódios do Pode Agir Mais, que é: que livros ou séries ou filmes que te inspiraram e que você recomendaria para nossa audiência? Vem alguma coisa na sua mente? Sim, um que eu assisti recente, que é muito legal, se chama O Milagre Azul. O Milagre E Azul. tem bastante contexto com o que a gente falou aqui de mentoria, de compartilhamento, de give back, né, de contribuir com, depois que você venceu, fazer outras pessoas vencerem também. Reverter para a sociedade. Então, não vou dar spoiler. Diga o nome de novo. O Milagre O Azul. Milagre Azul. Esse é um livro. Não, esse é um filme. Esse é um filme. Baseado em história real. Tá, o Milagre Azul. O pessoal acha, será que é onde? Na Netflix? Netflix. Tá. Pessoal, Milagre Azul.
filme aí que inspirou a Shirley e que fala sobre mentoria. Alguma consideração final? Quais palavras finais você gostaria de deixar para o nosso público? Bom, prazer ter conversado com vocês, né? E falar que qualquer pessoa pode contribuir e mudar um pouquinho a vida das pessoas ao redor, né? Seja compartilhando recursos, mas conhecimento é algo que ninguém tira de você. Então, compartilhe. Se você chegou numa posição ou já tem conquistas, alguns sonhos já foram realizados, também ajude outras pessoas a chegarem um pouquinho mais longe, né? Quando a gente tem essa mentalidade de todo mundo contribuir, a gente cresce como sociedade, como comunidade, todo mundo sai ganhando, né? Então, o pensamento egoísta é que trava a gente. Eu cheguei, sou milionário, tô ótimo. E, enfim, tem uma família, etc e tal. Não eu, né, Shirley? Eu tô dizendo um exemplo fictício. Como que eu posso contribuir com esses recursos que eu conquistei, onde eu estou, né? Não simplesmente vira para trás e tem a sua carreira. Pense nos outros também. Então... Excelente mensagem. Pense nos outros também. Nós conversamos aqui hoje com a Shirley Schneider, do Instituto Joule de Mentoria. E foi um prazer tê-la aqui conosco. Muitíssimo obrigado, Shirley. Esperamos que você volte outras vezes nos nossos episódios e nos nossos eventos que nós sempre temos na Autossuficiência Brasil. Obrigado, Milena, pela sua Paulo. participação. Lembrem-se também que todos os nossos episódios estão à disposição de vocês, tanto lá no YouTube da Autossuficiência Brasil, quanto nas nossas redes sociais, como também nos canais de podcast. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo episódio. Tchau. Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil, sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.